O Circo Digital voltou com um pequeno curta que vai mostrar spoilers da nova temporada, confirmando que vai ter 8 episódios, mais personagens novos e novos reinos dentro do Circo Digital. E tem vários segredos, eu vou falar sobre eles agora. Esse aqui não é o capítulo 2, mas ele é o spoiler do que seria o próximo episódio e talvez alguns elementos da nova temporada. Tem personagem novo, tem cenários novos e piada com toda a fandom tóxica do desenho. E é sobre ele que eu vou falar agora. Pra vocês entenderem, eu reagi a esse vídeo aqui ontem, mas já vou aqui falando pra vocês o que tem de mais no trailer pra gente entrar nos pequenos detalhes. Ele começa com a Pony, e esse aqui é o quarto de quem não enlouqueceu, quem não foi abstraído. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sonic, ele está louco. E o Kain aparece de surpresa, acordando ela. Ele aqui já quebra um pouco a quarta parede, mostrando aqui que o episódio do Circo Digital fez uma incrível visualização, mas chama a Pony para novas aventuras. O que é mais impressionante é que ele acaba meio que brincando aqui com as fanarts problemáticas que o Circo Digital teve. É só lembrar que durante muito tempo, principalmente na época que viralizou a dublagem do Circo Digital, muitas pessoas começaram a xingar, cara, quem tava fazendo essas artes e tal. E o pior é que um pouco tempo depois, a criadora meio que passou o pano e falou que tava nem aí pra isso. De fato, isso acabou acontecendo e chamando muita atenção, e isso acabou viralizando tanto que os caras quiseram trazer aqui como uma piada. E tanto que a Pony fica meio bolada porque não acaba aceitando o que tá acontecendo, porque ela não aceita que o Kain esteja falando sobre isso. Mas ele já começa a dar um spoiler aqui do que seria o próximo episódio, que é o Grand Canyon açucarado. Esse lugar aqui é um reino completamente doce, cheio de açúcar, biscoito, jujuba. Ai, que delícia! E eu acredito que isso aqui pode lembrar dois lugares: o reino da baronesa Bombom do Cuphead e a corrida doce lá do Detona Ralph. Depois temos uma cena aqui com Kinger com uma espingarda batendo em um ser que está deitado num lugar muito escuro. Talvez seja o poço, uma espécie de vácuo onde os seres abstraídos são sugados. E o Jax, que acabou virando um funcionário de um McDonald's que vai receber um salário mínimo, melhor do que qualquer outro lugar. E bizarro é que tem uma mão aqui numa luva que acaba meio que parabenizando ele por essa iniciativa. Detalhe que isso aqui é uma referência aos atendentes de McDonald's. E um estádio de beisebol que ainda está modelado, e então ele tá aqui na pré-renderização e é um spoiler do que está por vir. E olha que eu tentei olhar os textos que estão aqui em volta desse arquivo do Maya, mas a real é que não dá pra, sabe, ter nenhuma descrição do que tá acontecendo. Depois disso, entra os personagens novos. A Sol acaba aparecendo aqui e ele é dublado, cara, pela Fedoubras, que reclama com Kain sobre a sua falta de diálogos no jogo. Sem contar que ele brincou contigo, falando aqui sobre os novos personagens que vão aparecer no futuro do Circo Digital. E são vários que aparecem num trecho muito pequeno, todos relacionados ao reino açucarado. E os seres aqui são um jacaré que parece ser feito de jujuba, usando um chapéu mais ou menos de cowboy, e ele está carregando uma espécie de carretel, ou talvez um monóculo, um cliente ou talvez funcionário daquela loja meio McDonald's, onde o Jax vai trabalhar, que tem um formato meio mochilão, talvez uma referência ao Vector Man, aquele personagem bola que aparecia nos jogos do Mega Drive. Tem aqui um gravador de fitas que não dá pra saber se é um personagem ou até uma referência ao mundo real, que a Pony acabou entrando no mundo quando tava passando pelo Void, o vácuo. Tem um monstro aqui que parece ter sido feito de doce. Ele tem dentes aqui que são de bala, o olho que é de quebra-queixo, tipo uma bala de caramelo, talvez, e o corpo dele eu espero que seja chocolate. Tomara mesmo. Tem aqui um fantasma dentro de uma mansão, ou a Crash do Pop Playtime, que não dá pra saber, talvez ele seja um pinguim ou uma foca. Tem aqui uma rainha, que ela é feita totalmente de doce. E a referência, talvez, pelo menos muitas pessoas vão lembrar, que é a baronesa Bombom que apareceu dentro do jogo do Cuphead. E como todo mundo tá transformando a realeza em vilões em todos os desenhos e jogos, eu não ficaria surpreso se ela fosse uma vilã de verdade. E voltando aqui pra aquela área de mansão fantasma, aparece aqui um pequeno cavaleiro que tem aquela mesma silhueta, um pouco mais fantasmagórica. Talvez conexão com o primeiro fantasma que apareceu antes. E de novo temos aquele NPC genérico, só que dessa vez ele tá azul, bem diferente daquele modelo que tinha aparecido no piloto. Talvez prestes a virar um outro personagem, ou ele só é um NPC genérico desse mundo dos doces, onde ele ganharia talvez uma coloração. E ainda o Kain acaba brincando contigo, falando aqui sobre a grande guerra de chips com os novos personagens que vão aparecer dentro do Circo Digital. Sim, meu amigo, isso aqui é a grande loucura, já que todo mundo estava fazendo fanart e os criadores não têm nenhum tipo de controle sobre quem tá produzindo esse tipo de conteúdo. E ele ainda fica brincando de virar uma pelúcia bem pirata que foi lançada aqui no mundo real. E é sério, isso aqui realmente foi vendido. E a Pony aparece, saindo aqui dentro do corpo da Pony. Ai,
que delícia! E o Caim brinca ainda com seus novos poderes. Bom, eles falam aqui de como financiar a série, e a série tá sendo financiada real com um merchan, com um monte de botão, pelúcias oficiais, camisas, adesivos, disco de vinil, que é um negócio bem limitado, e bonecos aqui de colecionador. Eles estão aqui tentando monetizar de uma maneira muito interessante, cara. Pena que isso aqui não chega no Brasil pra gente. Algumas informações não foram dadas por aqui, mas parece que a série vai ter uma espécie de 8 episódios, e isso já tinha sido falado por aí em via Twitter, nos perfis oficiais, mas o segundo episódio não vai sair agora. Eles só confirmaram que vai ser no meio do mês de maio, então o jeito é só esperar. Só que assim, vamos falar a verdade, apareceu aqui muito mais personagens e o mundo do Reino do Doce, então é muito provável que esse já seja o próximo episódio, com a turma do Circo Digital invadindo esse novo mundo que é mais açucarado, conhecendo novos personagens. Talvez o mundo do Circo Digital foque cada um dos seus episódios com os personagens invadindo outros mundos que faz parte desse multiverso do jogo de computador. Aí voltando às pequenas teorias, a gente sabe muito bem que a Pony vai tentar sair de lá. E aqui tem muitos mais outros momentos bem bizarros. O Kinger tá com uma espingarda no meio da escuridão. Eu começo a acreditar em duas coisas. Ou ele tá arrumando problemas dentro da loja onde o Jax vai trabalhar, ou ele começa a surtar e está sendo levado para o vácuo, brigando talvez com uma abstração ou parando naquele poço, porque esse é o grande mistério e talvez a gente consiga ver mais deles aparecendo nos próximos episódios. E também teve outros spoilers que foram divulgados no Twitter. Me segue lá também. O perfil do Gozyworks Music, que também trabalha com a galera do Glitch Productions, fez um post de duas imagens que agora a gente sabe que é do Circo Digital. Uma é mostrando com mais detalhes em uma péssima resolução um frame do nosso querido jacaré, que vai virar aqui o nosso guarda. Eu começo a acreditar que esse jacaré de doce é uma espécie de autoridade e é ele que vai enquadrar quase todo mundo da turma do Circo Digital. E a outra imagem seria o piso daquele lugar que é mais fantasmagórico, que dá pra perceber que tem pelo menos uns 4 personagens aqui. Um deles parece ser o príncipe, que tava com a forma de fantasma e tal, e o chão combinaria com aquele ambiente que parece ser o novo episódio. Agora, os outros personagens têm uma criatura meio branca, que eu não consigo perceber se é uma criatura mesmo ou um pilar. Tem uma personagem rosa aqui ao meio, que eu acredito que seja a rainha também. E por fim, tem uma criatura meio azul, que pode ser um personagem novo ou aquele personagem que apareceu no único frame que tá sendo atendido na loja rápida, tipo o McDonald's. Isso aqui, cara, pode acabar meio que quebrando a expectativa de ser vários episódios divulgados nesse teaser. Começa a acreditar que, na verdade, isso aqui é tudo parte de um único episódio que vai mesclar todos esses cenários. Com a turma indo pro mundo do doce, arrumando algum tipo de problema e tendo que ser forçados a trabalhar para a rainha. Claro, isso aqui é tudo uma grande especulação, pode tudo acontecer e ao mesmo tempo pode nada acontecer. Que pela demora do Circo Digital é o que mais acontece. O legal, cara, é que isso mostra que já sabemos que o episódio piloto do Circo Digital vai mesmo se chamar episódio 1 e o próximo já vai ser o 2. E mesmo o Kaine fazendo piada, cara, com o número de visualizações, pô, o curta já passou de 200 milhões de views. É um recorde inacreditável pra uma animação aqui dentro do YouTube. Além de mostrar novas aventuras que o circo vai acabar ganhando, a gente percebeu, né, que eles querem realmente expandir pra pelo menos uma temporada de 8 episódios. E talvez possa ganhar até mais sequências, como tá acontecendo, por exemplo, com aquela outra série paralela, Mother Drones. E depois de olhar todas essas imagens e também postagens que foram divulgadas pela equipe, não dá pra ter dúvida, né, que cada mundo vai ser um episódio separado. O primeiro episódio piloto foi o Circo Digital, que era mais na parte interna, dentro da tenda. O segundo vai ser dentro desse mundo do doce. E parece que o terceiro pode ter a arena de beisebol. E eles vão fazendo isso pra poder mostrar o que tá dentro daquele computador que a gente viu lá no piloto, que já parece que tá bem claro pra todo mundo que esse mundo do Circo Digital é o mundo Isekai, onde os personagens são humanos que eram vindos do mundo real. E no diálogo que foi lançado pelo Sol aqui, a gente percebe que eles vão querer desenvolver muito mais todos os outros personagens. Tanto que a piada com o Sol foi bem na cara porque ela não tinha fala nenhuma dentro do primeiro piloto. Então você já pode esperar que os próximos episódios desenvolvam um pouco mais cada um dos personagens. Por exemplo, no primeiro a gente viu um desenvolvimento bem legal com a Hagata, já que ela já estava flertando em virar uma personagem enlouquecida, abstraída. Fora que essas pelúcias vão se divulgar e espalhar pelo mundo, e eu não duvido que num link de uma Shopee você vai encontrar as pelúcias do Circo Digital à venda aqui no Brasil. Então a gente vai encontrar por aí muito mais novidades. E claro, se quiser saber mais sobre o Circo Digital, me acompanha aqui que tem mais vídeo aqui no canal. Valeu, fui e até o próximo vídeo!